Bom dia. É um prazer poder estar com vocês, revendo alguns. A lição da Escola Sabatina desse trimestre começa do pastor Carlos Steger. Lá na primeira página, o editor fala alguma coisa que tocou quando li pela primeira vez. E cada vez que vou ler a lição, estudar a lição, eu volto a esse começo, porque ali tem algumas orientações do que pretende a lição desse trimestre. E a lição começa assim, né? A maioria de nós, provavelmente, nos lembramos de grandes professores. Tenho certeza que você deve se lembrar de alguns professores da sua vida. E eu tenho, assim, algumas lembranças marcantes na minha vida de pessoas que passaram por mim. Meu bisavô, quando veio da Alemanha, ele já veio adventista, mas muito duro, muito enérgico, um alemão muito ruim, muito rico, vieram com muito dinheiro. Ele foi um dos primeiros representantes da Ford no Brasil. Ele teve um dos primeiros carros da Ford aqui no Brasil. De tanta raiva, nervosismo dele, que o carro, um dia não quis pegar um carro com manivela, ele pegou um porrete e bateu no carro, tanto para o carro pegar, assim como ele batia nos cavalos. O carro não pegou. Ele enfiou o carro no meio do rio. Eu vi pedaços desse carro afundado, num banhado perto da fazenda deles lá. Então, esse ímpeto, esta raiva, passou para o Mariano Schmidt. Em alguns momentos isso aparece assim, né? Esse Ferdinand Schmidt, que é ruim, bravo. Graças a Deus, a vida me fez ficar um pouquinho mais fraco, né? Assim, mais velho, mais tranquilo. Isso faz bem a vida. Isso é uma das coisas boas de envelhecer, sabe? A gente vai ficar... Oi? Celina me amansou bastante. Meu pai foi o segundo professor assim que marcou pelo exemplo, pela fidelidade. E o primeiro professor de escola foi o pastor Gerard Justsen. Não sei se alguns lembram. Ele, um americano que veio para o Brasil, e ele me tirou de uma situação muito difícil. Me aceitou como seu aluno, porque até então eu havia sido aluno dele, havia sido expulso do colégio, suspenso por uma semana, depois não consegui voltar mais. E aí um dia ele me viu no colégio e disse: "O que você está fazendo aqui?" E eu disse: "Gostaria de estudar." "Então você vai ser meu aluno." E ele, não sei o que ele fez, que eu fui aceito novamente no colégio, e então voltando para estudar, fazer teologia. Isso marcou minha vida. Alguém que abriu as portas novamente para o Marenos, que estava perdido. E o último foi o pastor Rodolfo Gorski, esse já conhecido, né? Então, comece a lembrar essas pessoas que marcaram a sua vida. Comece a olhar para as pessoas que marcaram a sua vida. E aí, Carlos Steger, não foi Carlos Steger que escreveu essa introdução, foi um redator, diz assim: sem dúvida, Jesus foi o maior mestre. E eu coloco a pergunta: ele impressionou a sua vida já? Ele já impressionou a sua vida a ponto de mudar a sua vida? Marenos, né? Quem que é esse Marenos? Nelson me conhece um bocado, a gente tem estado junto por uma série de coisas. Marenos não é um teólogo. Marenos não é um teólogo. E eu não vim hoje aqui tratar assuntos teológicos. A minha proposta é tratar com vocês assuntos práticos. Prática. Nunca fui assim achegado a pontos teológicos de discussão, de controvérsia, um pensa desse jeito, o outro vem, aí vem alguém com mais sabedoria, esclarece aquele assunto teológico. Eu sempre fui dotado e muita vontade de ver as coisas práticas. Fui ensinado assim pelo meu avô. Marenos, a prática é muito mais importante do que
naquela época, há 58 anos atrás, eu, molequinho, depois me cresci junto com esse homem que deu toda a sua, quase metade da sua fazenda para a igreja, para construir igrejas. Antes de morrer, ele fez uma igreja, e essa igreja está aí na cidadezinha do interior de São Paulo. Ele disse assim: Marenos, todo mundo fala que vai ter perseguição, porque as últimas pragas, não se preocupe com isso. Não se preocupe se Jesus vai voltar ou não. Interessante isso. Não se preocupe se Jesus vai voltar ou não. Tenha preocupação de viver aquilo que ele te ensinou. E aí alguns questionam essa fala, né? E aí meu avô dizendo: se Jesus voltar, vai ser a sua sobremesa, aquele pudim assim, com morangão em cima. Essa tem sido minha vida. Esperando pelo pudim. Ou pelo doce, né? Ou pela torta de morango com chantilly e um morango em cima. Isso para mim é a volta de Jesus. Algo que vai ser tão gostoso, tão saboroso. Agora, se não vier a sobremesa, vivo aquilo que ele me ensinou. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar. E a nossa missão, qual é? Então, a lição dessa semana fala sobre a missão. Nelson, será que apaga aquele vídeo? Claro, deve apagar. Vamos ver, peraí. Eu sou assim chato com perfeccionismo, né? Esses quadros, o quadro assim, todo sujo, isso me incomoda como professor. Incomoda como professor. Esse quadro. E eu quando. É o óculos, né? Às vezes eu acho que é o óculos que me deixa. Aqui, isso, ó, mais uma perfeccionista aqui. Aqui embaixo também está marcado. Isso, mais um ali. A nossa missão. Então, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Só me ajuda aqui. Só a setinha do lado. E será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho das nações. Isso não é. Isso é a fala de Jesus. Isso não é a missão. Nesse verso áureo, simplesmente está dizendo alguma coisa que teria que acontecer. E se, durante a lição, a gente vai ver que a nossa missão é fazer isto aqui acontecer. Então, vamos lá, o que é missão? O que é missão? Nas grandes empresas, tem ali a palavra, nossa missão. O que é missão? Meta. Objetivo. Obrigação. Lema. Oi? Lema é lema quase como alvo, como uma meta, como dogma, algo que eu tenho certeza. Qual é a sua missão? A primeira música que nós cantamos, você lembra ali? Há um dever. Missão é dever? É uma obrigação. Vamos lá, dever e obrigação. Você tem obrigação por fazer alguma coisa? Você é obrigado a fazer alguma coisa? Bom, então esta obrigação eu tiraria da missão, porque eu não sou obrigado. Eu tenho liberdade. Dever, né? Desculpa. Os bons alunos se tornam iguais ao professor. Eles mostram o erro do professor e as suas falhas. E ninguém diz, faltava um R ali na palavra, né? Então, estou vendo que... qual é o que seria, então, missão? É algo que eu me proponho. Por exemplo, o IASP. Ontem à noite, né, eu fui ao computador e comecei a olhar algumas empresas com a missão.
A missão do IASP, ensinar e mostrar que o ensino pode levar pessoas à eternidade, aqueles que aprendem. Achei uma missão da Vale, da empresa, que era Vale do Rio Doce, hoje Vale, transformar a matéria-prima de uma forma sustentável. Você tem uma missão? Você já escreveu para você qual é a sua missão? É aquilo que você se propõe. Não é algo que te obrigaram a fazer, mas é aquilo que você se propõe a fazer. Talvez seria interessante você pensar qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Tá. Então, a primeira coisa seria o título, né? Missão, a nossa missão. Antes de missão, a gente diz de lição. Lição da escola sabatina. O que é lição? Aprendizado, instrução. Instrução, aprendizado. Aprendizado é o resultado do que a lição fez na gente. Então, lição é algo que está para nos ensinar. Oi? Um compêndio, isso. Alguma coisa que está ali para nos ensinar. Cartilha. Oi? Cartilha. Uma cartilha. E o que você aprendeu? Manual, isso, manual. Então, aí a pergunta é, o que você aprendeu? Não estudei a lição essa semana. Tá bom. Então, seria uma boa pergunta para a gente fazer aqui, lá pelas... Daqui quantos minutos? 15 minutos? Daqui uns 15 minutos perguntar, o que vocês aprenderam então disso? Então vamos lá, a nossa lição, né? Clica lá, Nelson. Atos 4:18, o Carlos Stegger, ele não coloca esse Atos 4:18 aqui na lição, não sei porquê, mas eu ouvindo um comentário dele sobre a lição, ele fala disso que os sacerdotes, e agora me foge o nome dos outros, fala... Não foi Caifás. Tem Anás, João, não sei das quantas lá, em Atos, capítulo 4, quando Pedro e João foram questionados, em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas que vocês estão fazendo aí? Trouxeram Pedro e João para dentro do sinédrio e perguntaram, mas em nome de quem? E chamando-os disseram absolutamente que não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles falaram, nós estamos falando em nome de Jesus. E aí então responderam Pedro e João, disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que a Deus. Então é melhor ouvir vocês do que Deus? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto. Então veja, a missão de Pedro e de João era, eles não podiam ficar calados com aquilo que impressionou a vida deles. E aí vem a pergunta: você, Jesus Cristo, já impressionou a sua vida? Se Ele impressionou a sua vida, você não pode ficar calado. Mas eu não sei falar, tá bom? Esse falar não significa abrir a Bíblia e de público. Você não pode parar. Próximo slide, Nelson. Que é Mateus 5, 14 a 16. Se Jesus Cristo já impressionou a sua vida, a luz que Ele te deu está brilhando. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é uma cidade edificada sobre um monte. E aí eu pergunto hoje, o que os teus vizinhos falam de você? Lembra que eu disse que seria uma lição prática, não seria uma lição teológica. O que os vizinhos seus falam de você? Eu tenho me envolvido com alguns trabalhos voluntários. E tenho pensado bastante, conversado com o Nelson sobre isso. Sei que vocês são uma classe assim, muito voltada para projetos missionários. E qualquer hora dessas vocês vão ouvir alguma coisa.
E aí eu estava num lugar que eles estavam questionando esse grupo todo adventista, com alguns vizinhos não adventistas. E aí eu perguntei para um deles: o que os seus vizinhos falam do pôr do sol do sábado? Eles veem você parando sexta-feira de tardezinha, porque eles defendem o sábado, defendem o pôr do sol, etc. Eles veem você parando. Estava justo perguntando para alguém que eu cheguei já escurinho na casa dele, na sexta-feira. Ele estava mexendo na horta dele ali ainda, com a mão suja de terra. Não estava colhendo alguma coisa para a janta e para o almoço, mas estava lá colhendo alguma coisa. Eu falei: o que os seus vizinhos falam? Será que os seus vizinhos, os seus agora, não deles, será que os seus vizinhos falam de você? Sobre a sua vida? A impressão que Jesus Cristo causou na sua vida. Como os discípulos disseram: não podemos ficar quietos, porque nos impressionou tanto que a gente não pode ficar quieto. Será que você se sente incomodado por mostrar a sua crença aos seus vizinhos? Será, Nelson, você está aí, eu estou olhando para cá, não estou olhando para o auxiliar direto aqui, tá? Fala, Nelson. É interessante que essa questão da missão, do falar, né? Muitos realmente não têm o dom de falar, muitos também não têm o dom de falar, assim, de pregar. Mas o texto fala que vós sois a luz do mundo, e o outro texto diz: vós sois o sal da terra. Eu vejo sempre assim: a luz você não tem como esconder. Uma luz acesa, uma vela acesa dentro de uma sala escura, ela está falando algo. Todos vão ver ela. Então eu acredito que as pessoas que têm esse dom da pregação, da palavra, da retórica, do conhecimento profundo e transferir isso através do ato, do falar, elas são a luz do mundo, porque elas são visíveis, elas são claras, o povo, a multidão vê. Agora, Cristo também fala que nós devemos ser o sal da terra. E o sal da terra, esse você não vê o sal na comida, porque quando você vê o sal na comida, ele está inoportuno, ele é demais, ele está estragando a comida. Quando ele não está na comida, você logo nota que a comida também não tem graça. Então, eu acredito de que a grande maioria de nós devemos ser um sal. Nós vamos fazer a diferença sem ser notados. As pessoas vão notar que quando você deixa de estar, vai fazer diferença. Poxa, alguma coisa está errada, está faltando. Mas você não está falando nada. Então eu acho que essa é a grande bênção. Para todos nós existe uma clara função dentro da missão de Cristo na Terra. Ou seremos luz, ou seremos sal. Mas temos que estar na quantidade certa, na dose certa, para poder ser agradáveis, né? E quando se trata de vizinhança, com o outro, de contexto, está sendo feita uma meditação aqui pela comunidade e pediram para mim escrever alguma coisa. Várias pessoas me pediram para escrever. Eu também não tenho o dom da escrita, então eu gravei o meu raciocínio e passei para o pessoal que vai redigir. E vem exatamente isso, entende? A beleza de que eu via, eu não sei se é muita nostalgia ou apenas o foco, de que há 30 anos atrás, quando eu caminhava pelo Parque Hortolândia, na sexta-feira à tarde, que eu vinha do serviço bem cedo, entende? Caminhava pelo Parque Hortolândia, à tardezinha você via piano sendo tocado, famílias reunidas cantando, fazendo pôr do sol, e isso, então, prefeito na época, o Paulino Carrara, fazendo um passeio pelo parque, ele veio fazer aqui uma propaganda e ele perdeu um pouco o time do dia, e era uma sexta-feira à tarde. Aí quando ele começou a passar pelo parque, que estava com o carro, com o alto-falante, ele viu um piano tocando aqui, o povo cantando ali, e ele já, opa, aqui não pode nem fazer barulho.
foi embora. E contou isso depois para o médico amigo nosso, entende? Então, é interessante notarmos quando a gente realmente faz diferença na comunidade que vivemos. Vós sois a luz, assim resplandeça a vossa luz. Então, se você aceita que você é luz, então se você aceita, aí está aparecendo uma missão, um dever, não uma obrigação, mas um dever, de deixar resplandecer a sua luz. Continuando no raciocínio da lição, né? Nos versos de Lucas 24, Atos 1, 8 e Isaías 43, pode passar. Lucas 24, vós sois minhas testemunhas, mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis testemunhas. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, olha só a sequência. O Carlos Steger, ele é um homem muito didático. E ele fez uma lição, a lição que ele escreveu, né, usando esses textos, ele coloca de uma forma muito didática. Então, você é testemunha, você é luz. Como que eu vou ser testemunha? Em Atos e em Mateus também, Jesus disse para os discípulos: fiquem na cidade até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. E aí eu pergunto, você já foi revestido do poder? Você já foi revestido do poder? Tem um filme, eu sou aficionado por filme, tenho aí milhares, aqueles que foram meus alunos sabem, porque sempre nas aulas eu mostrava pedacinhos dos filmes. E aí, tem um filme, Morgan Freeman e Jack Nicholson, Antes de Partir. Os dois estão sentados em cima da pirâmide, porque os dois estavam no hospital quase morrendo, e conversando os dois, um rico, outro pobre, e perguntam: o que você gostaria de fazer antes de morrer? Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. E aí eles saem pelo mundo, pago pelo rico, fazendo as coisas que eles gostariam. E aí então, o rico fala para o pobre: você já fez alguém feliz? E aí o pobre diz assim: vai perguntar para eles. Não, eu estou perguntando para você. Mas eu não quero saber disso. Parece que quando as lições da escola sabatina falam destas coisas, a gente não está tão preocupado, está muito mais preocupado quando vai ser a data, quando vai acontecer isso. Olha, eu vejo nas redes sociais aí, religiosas, adventistas, não, porque já foi feito o decreto nisso, porque o Papa se reuniu com não sei com quem, aquilo outro, porque não sei o que lá, porque está chegando a praga, Mas e a prática? Aí eu pergunto, se já está chegando tudo isso, qual é a sua prática? Você já foi revestido do poder para aguentar todas estas coisas? Se você não tiver, juro no português agora, né? Não tiver sido revestido, tá certo? Tá. Se você não tiver sido revestido do poder, quer dizer, vai ser a maior desgraça da tua vida chegar uma provação. Então, na minha forma de ver, é muito mais significativo, muito mais importante você estar revestido do poder, você ter condições de deixar a sua luz brilhar, do que ficar sabendo das datas, das coisas que estão acontecendo. Vós sois, você é minha testemunha, você é, eu sou. Nós somos. Pergunto, mas para testemunhar, o que é uma testemunha? Alguém que viu, alguém que ouviu, alguém que sentiu, alguém que se transformou. E ouviu, sentiu e entendeu. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essas três situações que eu disse. Agora, eu me pergunto,
eu já me transformei, eu já fui revestido do poder. Nelson, essa classe é assim, quieta, Nelson? Quieta assim? Não questiona, não fala, não, só responde, faz a pergunta e responde. Mas não questiona, não fala assim sempre, Nelson? Eu sei que não é, porque você tem me dito que não é. Eu já vim aqui algumas vezes e sei que não é. O que acontece? Então, ser testemunha, você é testemunha, nós somos testemunhas. Próximo verso, Mateus 28, próximo verso, Nelson. Mateus 28, 19 e 20. Eu não marquei ali, né? Ou marquei e não ficou. Esse índice também era para estar marcado. Olha só a sequência de Jesus, das coisas que tem que acontecer. Você é testemunha, então você tem que ir. Fazer o quê? Fazer discípulos. Para quê? Para serem batizados. Para quê? Para aprenderem. Se eu fizesse, faz tempo que eu não faço isso, mas vou fazer de novo, né? Se eu fizesse um círculo de sequência, Jesus disse: você deve ir, você deve fazer discípulos. Duro escrever assim, discípulos. Essa é a sequência. Ir, fazer discípulos. Na sequência é o quê? Na realidade, às vezes não é exatamente essa sequência, mas fazer o quê? Batizar. Batizar. Depois, fazer o quê? Ensinar. E quem aprender? Bom, ir é cumprir a missão. Fazer discípulos. Como é que se faz um discípulo? Bom, primeiro, o que é um discípulo? Um seguidor. Discípulo é um seguidor que repete as mesmas ações do mestre. Tá. Então, eu tenho que ir. Como aquele mensageiro, quando vieram trazer notícia para Davi, um foi correndo na frente para trazer a mensagem, e Davi perguntou: que mensagem você tem? Não sei. Mas por que você veio? Também não sei. Mas você veio por quê? Porque eu sou mensageiro. Mas cadê a mensagem? Não tem. Então, pera, você vai, você tem que saber por que você vai. Não vai ser esse mensageiro sem mensagem. Fazer discípulos. Minha gente, aí que o Nelson falou, né? Tem gente que não sabe falar, não sabe escrever, não sabe cantar, não sabe nada. Mas é uma testemunha, porque ouviu, viu, sentiu. Então, é muito fácil cumprir a missão. É muito fácil. Não precisa nem de Bíblia. Sair com a Bíblia na mão para cumprir a missão. Se você não sabe usar a Bíblia, porque você não tem habilidade de mostrar os versos, não precisa nem levar. Mas, meu amigo, por que você canta na sexta-feira, né? Por que você canta? Por que você, quando vai no mercado, o mercado numa loja, alguém pergunta assim: você quer com nota ou sem nota? E aí, você pergunta: por quê? Porque sem nota é mais barato. Então tá bom, sem nota. Mas por que quando você vai na loja, não com nota, mas é mais caro? Não, mas tá bom, eu tenho que ser honesto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu tenho que ser honesto. Nossa, mas por que você é honesto assim? Então você não precisa de Bíblia para dar estudo bíblico, você precisa ser luz. As pessoas têm que ver a diferença na sua vida. Então, fazer discípulos é andar e deixar que outras pessoas andem junto com você. Nossa, você está fazendo isso. Por que você está fazendo isso? Porque eu aprendi. Onde? Na Bíblia. Mas onde está escrito? Olha, amigo, eu não sei dizer onde está escrito. Eu sei que eu já aprendi isso. Eu vou chamar alguém para mostrar para você onde está escrito, porque eu não sei dizer. Aí você chama alguém que sabe fazer que tem o dom de dar estudos, ou de pregar, ou de ensinar. Então, fazer discípulos é viver
Ensinar, aí então vem a sequência, ensinar, né? Então, amigos, e aí? Quem passou por isso aqui, tem que, porque não dá, ou então não aprendeu, não está botando em prática. Fechando a lição, né? Ir e fazer discípulos. Só é possível pregar o Evangelho, só é possível ir, ser luz, só é possível ser luz, se você se tornou um discípulo, foi batizado, aprendeu e põe em prática, essas três coisas aqui. Esse ser batizado, eu traduziria em assim: eu já mostrei de público que Cristo é o meu Salvador. Ser batizado, eu diria isso de uma forma bem prática. Não estou dizendo que se alguém que vai no meio da rua e fala, eu aceitei Jesus, não é isso. Mas batizar significa que eu já mostrei de público que Jesus Cristo limpou, lavou meus pecados. Então, a pessoa que passou por isso e vive isso, ela é luz. Então, se ela é luz, ela é discípulo. Se ela é discípulo, ela vai repetir aquilo que o mestre ensinou, fez. Último verso, né? Não está na lição, mas acho que é o último verso, Nelson. Muda para mim. Esse não é o verso, mas só é possível cumprir a missão se me tornei um discípulo. Tá? Você só vai cumprir a missão se você se tornar um discípulo. Último verso. E aí, 2 Coríntios, é 2 Coríntios aqui, tá? Eu esqueci de colocar. Não, está lá. Ficou lá na outra linha. 2 Coríntios 13, 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Uma análise de pessoas que ficam muito preocupadas. Oi? A última frase é errada. Mas espero que... Eu acho que cortei um pedaço ali. Vamos lá, vamos pegar a frase exatamente como está aqui. Eu cortei um pedaço da frase. 13, 5. Perdoe. Obrigado. Aluno bom é esse, né? Que mostra. Obrigado. Examinai-vos a vós mesmos, permaneceis da fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Faltou, eu não sei o que foi, eu copiei de algum lugar, talvez cortei algum pedaço lá. Se é que já não estáis, né? Reprovados. Continua o verso. Mas espero que entendeis a vós mesmos que não somos reprovados. Faltou. Mas espero que não... Faltou o pedaço do verso 6 ali. Faltou o pedaço do verso 6. Obrigado. Paulo diz, eu espero que você não está reprovado. Amigos, espero que esta forma de ver a lição faça efeito, seja significativo na sua vida. Essas pessoas que eu citei no começo, eles foram significativos na minha vida. Meu avô disse assim do pai dele, Marenos, lembra do Bisa Ferdinando? Falei, lembro. Então eu não sigo o exemplo dele. O dinheiro fez com que ele abandonasse tudo. Gerard Jussen e Rodolfo Kloski, Marenos, você quer ser um missionário, você quer ser um obreiro de Deus. Deus está colocando nas suas mãos uma missão. O seu dom é ensinar, Rodolfo Kloski. Então tá bom, você vai aprender, você vai estudar para ensinar. Que Deus nos dê o privilégio de sermos luz. Que Deus nos dê o privilégio de mostrarmos essa luz. E quando alguém chegar perto, vai dizer assim, você está bem temperado, nem mais nem menos, né? Está no ponto. Gostei de ver a sua vida.
Gostei de ver o seu exemplo. Que Deus toque em nossos corações, que não sejamos achados reprovados. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos guardado. Obrigado por ter nos protegido. Te agradecemos pela possibilidade de pensarmos e entendermos e aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Que possamos ser verdadeiros comissionados, missionários, que tenhamos clareza de qual é a nossa missão. Amém. E como diz Paulo, que no final não sejamos achados reprovados. Repetimos e agradecemos em Jesus. Amém.